Fala galera do Django Songs, tudo jóia pessoal? Pessoal, bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos e hoje nós vamos conversar com o Thiago Vinícius. Beleza, Thiago? Ale, posso mexer o meu tico-tico pardo ou deixo ele só dentro de casa? Valeu. Thiago, depende. Se o seu passarinho já está encartado, já está cantando, por exemplo, já tem um canto definido, pode mexer. Se você está passando canto para esse passarinho, eu aconselho você a não ficar mudando esse passarinho, principalmente abrir ele para fora. Você pode mudar ele, tá? Não precisa deixar dentro de casa, mas evita levar o passarinho muito para lugar aberto, porque você vai estar estimulando ele a cantar. E se ele não tiver encartado o canto que tiver mais ali no jeito dele aprender, pode ser uma curruíra, pode ser um bem-te-vi, pode ser qualquer passarinho diferente. Tá? Se você ficar abrindo ele, estimular ele a cantar antes dele ter aprendido o canto da espécie dele, ele pode viciar muito facilmente, aí você não consegue corrigir depois. Fechou? Então é melhor deixar um pouco dentro de casa aí, passar canto, até ele pegar aí uns 6 meses, aí mais ou menos, 7 meses, que ele já vai provavelmente ter definido já um canto, aí você começa a dar uma abrida nele. Fechou? Um grande abraço. O Romeu Fersosa, beleza, Romeu? O Romeu está perguntando para mim aqui se a ração trópica natural para trinca-ferro engorda, tá? Que muitos têm falado que sim. Romeu, isso é muito complicado de se falar, tá? A ração nutrópica natural não é uma ração que tem um nível de proteína exagerado, tá? Ela tem um nível de proteína normal para uma ração de trinca-ferro. A nutrópica tem fama já e tradição de ser uma ótima ração para trinca-ferro. Eu já dei também a nutrópica para trinca-ferro os meus. Mas como eu já falei para vocês em alguns vídeos, vai depender do manejo que a pessoa faz com a ração, do tamanho da gaiola que esse passarinho tá e também da genética que o cara tem, entendeu? Por quê? Porque existem algumas genéticas de trinca-ferro que tem a tendência de engordar, principalmente fora da época aí de torneio, fora da época de canto, tá? Eu já tive raças como essa que mesmo você dando uma ração de baixa proteína, não muito gordurosa, o pássaro engordava. Então é muito complicado. Eu nunca tive problema, já trabalhei com nutrópico uma fase e nunca tive problema nenhum de engorda com esses pássaros, tá? Mas vai depender do local, né, da região aí onde o pessoal está oferecendo e do manejo também que está sendo colocado para o trinca-ferro. Porque às vezes o cara dá uma ração, mas entope o passarinho de outras coisas, dá muita larva, dá semente de girassol, ou dá muito cártamo, dá outros tipos de semente para o pássaro, tá? Outros tipos de alimentos que favorecem a engorda da ave. Tá? Então, eu não vou falar para você que engorda não, pela tabela nutricional dela, é uma ração tranquila, teoricamente, para você oferecer para o seu trinca-ferro. Fechou? Um grande abraço. O Joalisson, beleza, Joalisson? Bom dia, Ale. Ale, eu tenho um tico-tico que está mudando, ele está com começo de cocidiose. Posso dar Ivomec para ele na muda? E como é a melhor forma de tratamento? Joalisson, primeira coisa, se ele está com começo de cocidiose, você não tem que dar Ivomec. Ivomec não trata cocidiose, tá? Ivomec é um remédio para tratar alguns vermes, basicamente, poucas espécies assim para aves, mas geralmente para ectoparasitas, tá? São piolhos, ácaros, etc. Para tratar cocidiose, você vai ter que usar um cocidiostático, tá? Ou então uma sulfa aí, que é tipo, em vez de controlar, ela realmente destrói a cocidiose, tá? Eu aconselho você a utilizar um Cocidex, um Cocinon, tá? Um outro medicamento que não seja a sulfa. Por quê? Porque a sulfa é para últimos casos, tá? Quando já está avançada a sua cocidiose, tá? E para você não perder a ave, você entra com a sulfa. Mas se está no começo de cocidiose, entra com o Cocidex, faz um tratamento aí de 10 dias na sua ave, tá? Certinho, tá? Pergunta se você tiver acesso a um veterinário, vá a um veterinário, ou às vezes mesmo numa casa agropecuária onde vende o medicamento, você já vai ter acesso à bula, tá? E aí o próprio atendente já te explica certinho como é que é a dosagem, tudo você tem que pegar o medicamento para você fazer o tratamento. Pelo menos aí eu aconselho você fazer uns 10 dias aí para controle, entendeu? Agora a sulfa, não sei o caso do seu, a sulfa geralmente 4 dias, tá?
mas que isso daí costuma ser só em situações específicas. E se utilizar a sulfa, lembrando que depois você tem que utilizar probióticos e prebióticos para a flora intestinal da sua ave, porque mata tanto o que é bom, tá, para a ave, quanto o que é ruim, que são as bactérias patogênicas e também acocídeos também, beleza? Um grande abraço. Vamos lá. O Maxwell Rodrigues. Olá, Ale, beleza? Me tira uma dúvida, tem um casal de coleira e gostaria de saber qual é a época melhor para tentar reproduzir. Moro no Ceará, minha cidade é muito quente na maior parte do ano, a não ser no período chuvoso que se inicia costumeiramente no final do ano para começo do outro. Maxwell, é o seguinte, primeira coisa que você tem que observar, qual a época que sua coleira vai estar cantando bem aí na sua região, tá? Geralmente, coleira também é setembro a janeiro, tá? Parte de criação. Mas pode variar na sua região, tá? Na época de chuvas, né? Como um lugar quente, você tem que tomar cuidado também de não deixar sua coleira num lugar extremamente quente, muito perto de forro ou de telha, tá? Porque o estresse térmico pode atrapalhar tanto o macho quanto a fêmea de chegar, tá? Mas se a sua coleira já estiver cantando bem, sua fêmea estiver fogosa, você já pode colocar agora, tá? Que provavelmente você já vai ter sucesso aí na reprodução dos coleiros. Fechou? Um grande abraço. Vamos lá. O Denilson Pereira, beleza, Denilson? Olá, sou o Denilson da Bahia. Tenho um amigo que nunca vermifugou suas aves. É correto? Ele diz que é besteira, que não precisa. Denilson, é o seguinte, tá? Muita gente só vai se preocupar com as aves quando a ave está doente. Vermifugar eu não acho besteira, tá? Já vi vários artigos falando, já vi médicos veterinários falando que depende do manejo, você não precisa utilizar. Porém eu, tá? Não sou dono da verdade nesse quesito. Porém eu costumo vermifugar as minhas aves, tá? Uma vez por ano eu vermifugo. Logo após aí a muda de penas, tá? Ou antes do início reprodutivo, aí uns 15 dias, 20 dias antes do período reprodutivo, de eu começar a colocar ninho para as fêmeas, assim, eu costumo vermifugar minhas aves, tá bom? Eu não arrisco. Agora, se o cara acha que não tem problema, também não sou eu que vou dizer se ele está certo ou errado, tá? Eu costumo vermifugar as minhas aves sim, tá? Lembrando que mesmo nós humanos, que às vezes temos uma dieta não tão natural, de ir na roça, de pegar uma dieta assim, mais industrializada, também somos colonizados por vermes independente disso, tá bom? Então eu prefiro prevenir nesse quesito, como não é um medicamento que causa resistência, que tem todo aquele problema de antibiótico, eu utilizo sim, uma vez por ano, fechou? Um grande abraço. Vamos lá. O Célio Amaral, beleza, Célio? Boa noite, amigo. Gostaria de saber, né? Dizem que tico-tico adulto. Gostaria que você me dissesse se tico-tico adulto muda canto na muda, pois o final do canto do meu tico-tico não é de tico-tico. Célio, infelizmente, cara, 99,9% dos tico-ticos, depois que ele aprendeu um canto, adiós. Não aprende outro canto, tá? Então, vai se acostumando que provavelmente esse tico-tico seu vai cantar assim a vida inteira. Tá bom? Um grande abraço. Dema Silva, beleza, Dema? Boa tarde. Se eu pegar um casal de tico-tico no mato, será que ele choque viver? Eu sou de Goiôerê, Paraná. Dema, primeira coisa, pegar passarinho na natureza, tá? Para você criar é crime, tá? Então esquece isso, beleza? Pássaro às vezes pode até criar depois de alguns anos, tudo, mas esquece, cara, tá? Isso é crime, isso é totalmente contrário aí ao que a gente vem pregando aí na criação, tá? A criação tá evoluída, você já consegue ter filhotes criados em cativeiros, então corta essa de pegar passarinho na natureza, tá bom? A gente combate isso na verdade. Beleza? Um grande abraço então. Valeu. O CMT Rafael Fante. Beleza, amigo? Cara, tenho 2 trincas. Meu que tem as penas das asas e caudas toda fora. Meio tortas. Não fica certinho no corpo. O que poderia ser? Será que é a idade? Ele já tem 18 anos. Olha, amigo.
Pode ser também, tá? Embora 18 anos não seja, dependendo do pássaro, não seja uma grande idade, tá? Eu tenho tico-ticos aqui com 13, 14 anos que estão em perfeita saúde, parece um passarinho novo. Você não fala que ele tem essa idade, tem só porque, né, eu sou o dono da ave, então eu conheço. Mas para qualquer pessoa que vê os pássaros, não fala de jeito nenhum que eu já é um pássaro que tem uma idade dessa, né? Então vai depender tanto da genética do pássaro e de alimentação, de outros fatores. Mas pode sim, tá? Pode ser que o seu pássaro esteja apresentando essas penas dessa forma por causa da idade. Mas um pássaro com bastante idade dessa, que é bem interessante, às vezes é legal você fazer um exame parasitológico nele, ver se está tudo ok com o seu pássaro, se não tem verme, se não tem bactéria, coccidiose, tudo, para você cuidar cada vez melhor dele, né? Mas parabéns aí, tá? Pelo pássaro. A gente sabe que não é todo trinca-fel que chega nessa idade, tá? Principalmente se for com você, já 18 anos com você. E pode ser sim, tá? Já vi passarinhos aí com até menos idade do que essa, menos idade, né? E apresentarem às vezes sim alguma fraqueza muscular. Tem um amigo meu que tem um curió também com 17 anos e ele parece um velhinho mesmo. Se você vê o passarinho, eu achei muito engraçado na casa dele, né? Fui na casa dele e o passarinho tem até tremor, assim, treme, parece um velhinho caquético mesmo. Então vai depender da ave, sim, pode ser isso, tá bom? Um grande abraço. O Esdras Cândido, beleza, Esdras? Ale, me tira uma dúvida. Para encartar um canto no filhote de curió, devo tirar todas as espécies de pássaros de casa? Mas se eu não tiver um lugar para colocar o filhote, o que devo fazer? Tenho medo dele pegar canto de outro pássaro e não limpar mais. Esdras, é o seguinte, cara. Todo bom curioseiro que se preza, tá? Que trabalha com canto, geralmente não tem outras espécies. Exatamente por causa dessa tendência do curió a encartar o canto de outras espécies, porque ele é um pássaro que também é um certo imitador, tá? Quando você vê o pássaro na natureza. Então, o que eu aconselho você? Se você tiver outros pássaros na sua casa, você coloca esse curió num cômodo separado da casa, não em contato com pássaros que você tenha fora, e passe o CD para o seu pássaro, tá? Num volume um pouco alto, não um volume baixinho, num volume que o curió realmente cantaria na natureza. Agora, existem alguns pássaros que não vão dar interferência, no caso, no aprendizado do seu curió. São eles, por exemplo, o trinca-ferro, tá? Que cantam num timbre diferente do curió. A sabiá também costuma não dar problema com eles, tá? Pássaros assim que cantam mais grave, entendeu? Vamos dizer, sabiá, o roxinol, também roxinol do Japão, geralmente não costuma dar problema. Rolinhas, pombas, araponga, que mais, pessoal? Olha, basicamente esses pássaros, tá? Agora o resto, pássaros que cantam mais agudos, nesse timbre mediano aí do curió, tico-tico já é problema, coleirinha é problema, bigodinho é problema, azulão, e todos esses outros pássaros, bigodinho principalmente. Então você deve tirar da casa. Agora se você tem trinca-ferro, sabiá ou esses outros que eu falei, dá para você arriscar sim que provavelmente não vai ter problema nenhum, tá bom? Então, se não pode tirar da casa, joga num cômodo que tem um pouco de silêncio, isolado um pouco desses pássaros de fora, principalmente para ele não ver o outro pássaro, tá? Porque o estímulo visual também ajuda no encarte, que às vezes ele começa a prestar atenção no passarinho e aí ele acaba cantando o que ele está por causa dele prestar atenção naquele passarinho. Fechou? Um grande abraço. Vamos lá. O Rafael Fernandes. Beleza, Rafael? Parabéns pelo vídeo top. Amigo, adquiri um bigodinho de um amigo, mas ele era muito maltratado na casa dele. Consegui pegar essa ave. Acho que por causa da gaiola pequena, péssima alimentação e gaiola, parecia que tinha muito tempo que não era limpo. Ele pegou uma doença que não consegui identificar. Ele está com os olhos tipo lacrimejando e com o peito secando. Você pode me ajudar a identificar essa doença? Rafael, provavelmente seu pássaro está com coccidiose, tá? E pode também estar com vermes. Então, primeira coisa que eu falo para você é dar um vermífugo para esse pássaro, tá? Você vai achar vermífugo avitrim, vermífugo, por exemplo. Você entra também com cocidex, tá? Que é um cocidiostático também, você pode entrar.
basicamente é isso, é a primeira coisa que eu faria, tá? Entrar com vermífugo e com cocidiostático junto, tá? No seu pássaro. Caso o seu pássaro não melhorar dentro aí de uma semana, por aí, sabe? Dá uma ração de qualidade pro seu pássaro, tá? Principalmente sementes aí como perila, alpiste e painço, tá? Você dá pro seu bigodinho. Se tiver também sementes de braquiara, você fornece bastante braquiara para ele, tá? Sementes verdes pega na hora, que ajuda bastante. Mas eu acredito que esses dois medicamentos aí, que é o vermífugo e o anticocídico, vão resolver o seu problema, tá? Caso não resolver, veterinário, não tem conversa, fechou? Um grande abraço. Vamos lá hoje para a última pergunta do dia. O do Felipe Leonel, beleza, Felipe? Quais aves são de ambiente fechado e quais aves são de ambiente aberto? Por favor, Felipe. Para você entender, assim eu vou resumir, tá? Pássaros que gostam de cantar no campo, tá? Que você vai encontrar esses pássaros em campos, em brejos, em capoeiras, tá? Em lugares onde a mata não é fechada, são pássaros de locais abertos. Pássaros que cantam dentro de mata, tá? Em borda ou interiores de mata, são pássaros de ambiente mais fechado. Beleza? Resumindo para você entender, tipo de forma assim mais simples, seria isso. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se inscrevam, curte e compartilha. Tamo junto, galera. Valeu!